A nossa história começou em 1971, quando os nossos pais, Ernesto e Cleusa, fundaram a Cleusa Boutique, uma loja que hoje é tradicional e conhecida não só pelos moradores do bairro, né? Hoje é uma loja conhecida em toda a cidade. Hoje, eu, a Maria Tereza, que é minha irmã, e o Matheus, que é meu filho, que damos continuidade à história da loja. Ao longo desses 53 anos, nós passamos por diversas transformações, mas sem perder a essência que nos foi ensinada pelos nossos pais, que é o cuidado com a cliente, essa relação de amizade, de intimidade, né? As clientes, elas vão à loja não só para comprar uma roupa, elas vão por uma experiência, elas vão por uma relação de amizade, elas vão para poder conversar, elas vão também para tomar um cafezinho, e que hoje em dia a gente atende 3 gerações, né? Às vezes a avó, a mãe e a filha frequentam a loja, se presenteiam, convivem como se fosse uma grande família. Inclusive os nossos funcionários, né? A gente vive todo mundo numa relação de muita amizade, não só os funcionários que hoje estão na loja, como aqueles que já passaram pela nossa história. Então, hoje em dia, a família Cleusa Boutique é uma família enorme. Muitas foram as mudanças, reformas que a gente passou ao longo desses anos, mas a grande transformação foi no período da pandemia, que aí a gente teve que se reinventar e construir uma nova história. Em 2020, nós passamos o período mais desafiador da nossa história. Nossa loja ficou fechada um total de 8 meses e nós somos uma empresa familiar, então a gente tinha que sobreviver, desistir não era uma opção. Foi aí que nós criamos o nosso site. E foi um processo muito difícil, porque era uma coisa desconhecida, mas a gente estava ali disposta a estudar, a entender como que funcionava. Foi então que a gente começou a trabalhar. Escolhemos uma modelo. Na época que a gente começou, a gente fazia de tudo, né? A gente tirava foto, a gente fazia modelo e não tinha outra opção, tudo estava fechado. Foi aí que a gente escolheu a Kika, que é a nossa prima, que hoje é a nossa modelo. E eu acho que foi uma grande virada, né, da nossa história, porque ela tinha a presença da nossa cliente. No final de 2020, aquela confusão de pandemia, todo mundo passando aquele aperto todo, né, nós todos enclausurados dentro de casa, aparece a oportunidade, né, desse convite, de eu fazer parte do grupo da Cleusa Boutique. Olha que honra! E não vou mentir para vocês que eu nunca tinha feito trabalho nenhum nessa área, né? Foi o primeiro, mas eu não podia deixá-las na mão de jeito nenhum. Está sendo uma experiência tão marcante na minha vida, porque eu acho que a gente chega numa faixa etária da vida que a gente quer desafios, não é o contrário, né? Então é um desafio muito grande estar aqui hoje falando para vocês, é um desafio muito grande quando eu me posto em frente às câmeras, aos vídeos, mas é a identificação que eu tenho com a boutique, com as roupas da boutique, com as meninas, com a Cleusa, com o Ernesto, né, que me faz seguir em frente. Isso é uma honra fazer parte dessa equipe. Sabe qual que foi o nosso maior desafio? Era levar o atendimento personalizado e próximo que a gente tinha na loja física para o online. Essa era a nossa marca, essa era a nossa diferença. Um ponto muito marcante também, né, da nossa história foi a chegada do Matheus, porque ele veio com essa visão de crescimento, de expansão, incluir a Renata nas redes sociais. É sempre bom uma visão de fora. E o nosso objetivo principal é crescer sem perder a essência que nossos pais nos ensinaram, né, ao longo desses anos, que é esse cuidado, esse carinho com a cliente, essa proximidade.